Você cria galinhas para vender ovos? Sinto muito lhe informar, mas você está perdendo dinheiro com essa atividade. Meu nome é Priscila Rolim, eu sou zootecnista, tenho mestrado em zootecnia. Durante toda a minha graduação e mestrado, eu trabalhei com a área de nutrição de aves. E eu vou lhe explicar por que você está perdendo dinheiro ao criar galinhas para produzir ovos. Primeiramente, eu convido vocês a fazer uma reflexão comigo. Quando eu era professora, já fui professora de avicultura, eu dizia assim para os meus alunos: quando você cria uma ave para a produção de carne, ou seja, um frango de corte, para você fazer dar errado é um pouco difícil. Mas quando você cria aves para a produção de ovos, para você fazer dar errado é muito fácil. Muito fácil. Isso acontece normalmente na fase de recria dessas aves. Aí você faz errado na recria e você só vai descobrir o seu erro lá na produção. Ou seja, você perdeu um tempão alimentando essas aves, perdeu um dinheirão alimentando essas aves, para você descobrir lá no final que não deu certo, que deu errado. E sabe por que isso acontece? O produtor, muitas vezes, ele está pensando em economizar custos. E eu não julgo, ele está certíssimo. Quando nós trabalhamos com produção ou com algum tipo de comércio, nós temos sempre que estar pensando em economizar, né? Em diminuir custos. Mas o que acontece? O produtor, ele tenta diminuir. Aí ele vai diminuir mexendo aonde? Na ração. E a ração corresponde a uma parcela de mais de 60% dos custos de produção. Só que o que acontece? O produtor mexe na ração que ele compra, adicionando algum alimento energético, que seja fonte de carboidrato. O alimento energético, quando você dá energia em excesso para qualquer animal que seja, ou nós, ou as galinhas, suínos, o que seja, o animal, ele armazena esse excesso de carboidrato, esse excesso de glicose, na forma de gordura. E no caso das aves, essa gordura acumulada, ela vai ali para o sistema reprodutor dela e fica gordura acumulada no local onde o ovo vai ser formado. Então, quando chega na fase de produção, essas aves elas não vão conseguir produzir a quantidade que se esperava, a quantidade que a linhagem prometeu. Então, a produção dessas aves ela vai ser muito baixa. Aí você vai ter que consertar esse problema. Mas como é que você vai consertar esse problema? Sinto muito dizer, mas não tem jeito. Não tem como consertar esse problema. Você simplesmente perdeu o seu lote, perdeu o dinheiro que você investiu e vai ter que começar do zero novamente. Então, eu peço que vocês tenham muita atenção à dieta das aves de vocês. Para que vocês consigam resultados satisfatórios na produção de ovos, você tem que seguir todas as recomendações da linhagem que você está utilizando. Tanto recomendações de manejo no dia a dia, no trato com as aves, manejo sanitário e chama atenção aqui, como é o foco desse vídeo, o manejo nutricional dessas aves. Ou seja, você tem que ter atenção à ração dessas aves. A ave, ela tem uma exigência nutricional. Ela precisa de uma quantidade de energia, ela precisa de uma quantidade de proteínas, de lipídios, de vários nutrientes. E a ração pronta, ela já vem balanceada. Ela já vem para oferecer para o seu animal tudo o que ele precisa. Ele não pode consumir em escassez, né? Menos do que ele precisa, nem ele pode consumir em excesso. Porque se ele consumir em excesso, como eu já expliquei, carboidrato em excesso gera gordura, que vai gerar um problema futuro. Então, vamos tornar esse vídeo um exemplo prático. Vamos imaginar que você escolheu criar 100 aves para postura. Eu peguei dados da linhagem da Embrapa 051, porque tem muitos dados sobre essa linhagem na internet. Então, assim, as aves de postura, elas têm pelo menos 3 fases de criação, que é a inicial, o crescimento e a postura. Ela pode ser dividida em até 6 fases. Eu peguei só essas 3
para simplificar para a gente, né? Para ser mais fácil de mostrar o exemplo para vocês. Então, pegando dados da Embrapa 051 e considerando um plantel de 100 aves, eu calculei, e essas aves na fase inicial, de 1 a 7 semanas, elas vão consumir 135 quilos e 800 gramas de ração pronta. De ração, aliás. A ração pronta, aqui na nossa região, eu fiz uma pesquisa de mercado, e o quilo de ração pronta para essa fase é de R$ 3,48. Então, ao final dessa fase, você vai ter gasto só com ração R$ 471,91. Na fase de crescimento ou de recria, essas aves elas vão consumir 602 quilos de ração. O quilo de ração para essa fase, aqui na nossa região, está a R$ 2,75. Então, só nessa fase, sem considerar a fase inicial, você vai ter gasto R$ 1.655,50 de ração. Na fase de postura, aqui eu considerei de 20 a 90 semanas, essas 100 aves vão consumir 5.823 quilos e 300 gramas de ração. O quilo de ração para a fase de postura na região está a R$ 2,88. Ou seja, ao final dessa fase, você vai ter gasto só com ração R$ 16.741,99. Quando nós somamos os valores gastos com ração nessas 3 fases, nós temos um gasto total de R$ 18.869,39. Mas existe uma alternativa. Você pode comprar os ingredientes e fazer essa ração na sua propriedade. O quilo vai sair mais barato. Por exemplo, na fase de 1 a 7 semanas, o quilo de ração preparado na propriedade vai sair a R$ 2,48, R$ 1 a menos do que a ração pronta, encontrada no mercado. Já na fase de 8 a 19 semanas, a ração vai sair a R$ 2,21, ou seja, 54 centavos mais barato do que a ração produzida no mercado. Lembre-se que esses 54 centavos pode parecer pouco, mas é por quilo, e essas aves vão consumir nessa fase 602 quilos. Então, é uma economia considerável. Já na terceira fase, que é a fase de produção, quando você prepara a ração na sua propriedade, ela vai sair a um custo de R$ 2,44, ou seja, 44 centavos mais barato do que a ração adquirida pronta. E lembrando que nessa fase, as aves vão consumir 5.823 quilos e 300 gramas de ração. Se você utilizar apenas ração produzida na sua propriedade, você vai ter um gasto de ração durante todo o ciclo de R$ 15.876,06. Ou seja, é uma economia de quase R$ 3.000. É por isso que eu digo que você está perdendo dinheiro, você está deixando dinheiro na mesa. Mas como que você vai fazer essa ração? Ela não pode ser feita de qualquer forma. Como eu expliquei, as aves elas têm uma exigência nutricional. Você tem que misturar os ingredientes em quantidades adequadas, de forma que ao final da mistura, os nutrientes estejam em quantidades adequadas para suprir a exigência nutricional das aves. Então, foi pensando nisso que eu e minha amiga zootecnista também, Priscila Boaventura, ela é professora universitária, nós nos juntamos e estamos propondo uma solução para esse problema. E se você clicar no link aqui na descrição, você vai ser direcionado para o nosso curso de formulação de ração. Assim, você vai conseguir economizar não só em uma criação, digamos assim. Todas as vezes que você for criar, você vai ter essa economia. E digo mais, no nosso curso eu ensino vocês a utilizarem alimentos alternativos que vocês possam ter na propriedade de vocês. Por exemplo, se vocês tiverem leucena, vocês podem incluir
folhas de leucina na dieta das aves de vocês. E isso vai tornar essa diferença de R$ 3.000 ainda maior. Com esse dinheiro que você vai economizar, você pode investir ele novamente na produção de aves, podendo criar mais aves com a mesma quantidade de dinheiro, ou você pode investir esse dinheiro. Eu fui um pouco mais além e fiz um cálculo. 90 semanas, que seria o ciclo de vida das poedeiras, equivale a 20 meses, a 20,7 meses. Eu optei por arredondar para baixo. Então, se o ciclo de vida dessas aves é de 20 meses e você vai economizar R$ 3.000, você vai estar economizando o equivalente a R$ 150 por mês, certo? Se você colocar esse valor em um investimento conservador aqui no nosso país, você vai estar conseguindo uma boa taxa de juros e ao final dos 20 meses, vocês vão ter ganhado de juros R$ 302,85, fora os R$ 3.000 que vocês economizaram. Vocês podem fazer esse cálculo e conferir usando uma calculadora de juros compostos que tem na internet. É só vocês botarem calculadora de juros compostos e vai ter várias opções. Então, se vocês tiverem alguma dúvida quanto ao assunto, vocês podem deixar aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as quintas-feiras, quando eu postar os vídeos, vocês possam nos acompanhar. Agradeço a atenção de vocês, qualquer dúvida estamos à disposição. Tchau, tchau!